Bom, meus irmãos, vamos lá. Vamos retomar aqui o nosso pensamento, né? Sobre a primeira aula de soteriologia. Nós estamos trabalhando definição e dispensações, né? Nós não podemos falar de salvação sem apresentar as dispensações de Deus para nós, tá bom? É importante que os irmãos façam algumas pesquisas, estudem paralelamente, porque, meus irmãos, como sempre tenho dito, se não disse, vou dizer, e se disse, vou me tornar repetitivo para vocês. Conhecimento é dinâmico, tá? Então você deve sempre estar estudando, sempre buscando, sempre analisando outras vertentes, outras verdades, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Esse período de dispensação era aquele período em que Deus vinha visitar o jardim, né? É o período em que o homem não tinha conhecido ainda a ideia de bem e mal, não havia maldade no coração do homem, não havia corrupção na alma do homem, o homem era inocente, tá? Plenamente puro, puramente puro, né? O homem não tinha conhecido ainda o pecado, tá? Então é importante que a gente deixe bem claro o que é a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, ela começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e até o versículo 29, tá? Essa dispensação era, o homem tinha plena comunhão com Deus. Deus vinha no virar da tarde conversar com o homem, dialogar com o homem, né? O homem era aquilo que nós seremos lá na eternidade, um ser incorruptível, seres sem malícias, seres sem maldade, né? É importante, meus irmãos, frisarmos essa ideia. E nessa dispensação, houve algumas alianças que foi feita entre Deus e o homem, tá? E a aliança da dispensação da inocência foi, primeiro, encher a terra, projeto de Deus, né? Subjugar a terra, ou seja, julgar e governar a terra no seu todo para proveito do homem, tá? Terceiro, o homem dominar sobre toda a criação animal, tá? Zelar pelo jardim, comer aves, ou melhor, comer ervas e frutas, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, deixando claro aqui, primeiramente, quero abrir um parênteses aqui para dizer isso, o homem, antes da corrupção do pecado, antes de desobedecer, antes da queda, o homem era vegetariano. O homem comia ervas e frutas. O homem tornou-se um ser carnívoro após o pecado. O pecado, é a desobediência que desperta essa ideia carnívora no homem. Antes, o homem não era. Então, o pecado, irmão, a desobediência de Adão, o pecado entrando no mundo através da desobediência de Adão, causou um desequilíbrio. Tanto no homem, tá? Como no planeta num todo, em toda a criação, né? Podemos dizer que o pecado trazido pelo homem ao mundo, destruiu tudo o que havia de perfeito na criação de Deus, tá bom? A partir do momento que o homem peca, o homem perde essa inocência. O homem deixa de ser inocente. A partir do momento que o homem comete o pecado, ele passa a não ser mais inocente. Não tem mais essa inocência, tá bom? A desobediência à ordem de Deus geraria a morte, tá? E eu já quero dizer para os irmãos aqui que o homem ele trouxe essa sentença de morte 2 vezes.
A primeira foi a morte espiritual, porque o homem perde a comunhão com Deus, né? Espiritualmente o homem morreu. Era necessário ser resgatado novamente, tá? Então o homem morre espiritualmente. Essa é a primeira morte. E a segunda morte acontece com o processo da vida, que é a morte física, né? E esse mal está aí até hoje, né? Paulo vai escrever que o pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, tá bom? Então esse salário veio em dose dupla. Espiritual, porque o homem perde a comunhão com Deus, e fisicamente, porque com o passar do tempo, o homem não vive mais eternamente. Lembre-se que Deus falou, olha, vamos colocar o homem para fora do jardim, vamos cercar a árvore da vida para que o homem não coma dela e não viva em pecado eternamente. Isso quer dizer que antes da queda, o homem era eterno. Entende? Antes da queda, o homem era eterno. Então, quando o homem come do fruto da árvore que era proibido comer, o homem morre espiritualmente, perde a comunhão e fisicamente passa pelo processo da morte até hoje, tá? Então vamos lá. É importante lembrar que a liberdade do homem, que a liberdade que o homem tinha, tá? Não dava a ele o direito de comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não lhe dava, tá bom? Então vamos lá. A desobediência trouxe algumas consequências para o homem, e são elas: conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento não trouxe proveito nenhum para o homem, né? Você vê que quando a serpente diz para Eva, o que Deus falou para você? Ah, Deus falou que a gente não podia comer dessa árvore, né? Se a gente comer... Não, é que Deus não quer que você seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal, né? Isso desperta em Eva, né? A curiosidade de conhecer aquilo que Deus conhecia. E essa ideia de conhecer essas coisas, esse conhecimento não trouxe nenhum proveito para o homem, só atrapalhou a vida do homem, tá? É importante que se diga isso aqui. Então, vamos lá. Então, o conhecimento do mal, que não trouxe proveito, tá? A perda da comunhão com Deus, morte espiritual. A perda da inocência, agora o homem não era mais inocente, né? Trouxe a maldição para toda a terra. Por causa de ti, a terra hoje é maldita, por causa do pecado, a desobediência de Adão e Eva, né? E a abreviação da vida. A vida foi abreviada. O homem já não é mais eterno, já não vive mais eternamente, tá? Então, vamos lá, meus irmãos. Olha, o homem agora, a partir desse momento, né? A partir desse momento, o homem passa a não viver mais no jardim. O homem sai do conforto do jardim, tá? E agora o homem tem que trabalhar, o homem tem que viver do suor do seu rosto, né? A mulher tem a multiplicação das dores de parto, né? E agora ela seria dominada pelo homem, o teu desejo será para o teu marido, ela passa a ser dominada pelo homem. Olha o que acarretou o pecado. Olha o que acarretou a desobediência, tá? Essa era a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, ela dura. Não tem um tempo, irmãos, tá? Alguns especialistas aí, né, alguns cientistas vão afirmar que a Terra existe há mais de 7 bilhões de anos, né? Então, nós não temos aí um espaço de tempo para dizer, olha, o homem viveu inocentemente no jardim, sendo cuidado por Deus, tantos bilhões de anos, tantos mil anos, tantos meses. Não tem. Nós não temos essa data precisa. O que nós temos para dizer é que essa duração da dispensação da inocência, ela dura da criação até a queda. Quanto tempo isso levou, nós não temos como confirmar isso para os irmãos. Então vamos lá. Segunda dispensação.
a dispensação da consciência, tá? Nessa dispensação, o homem agora é julgado pela sua consciência, né? O homem perde a pureza, né? A pureza da mente, o homem perde a pureza da alma, né? O homem agora tem consciência do que é certo e do que é errado, né? O homem agora consegue fazer juízo de valores, né? O homem agora tem que entender o que é viver sobre uma ética social. O que ele deve fazer e o que ele não deve, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, né? O homem agora tem essa consciência. Lá no Éden, na dispensação da inocência, o homem não tinha esse parâmetro porque ele não conhecia isso. Isso não tinha sido despertado, aguçado nele, né? A consciência, tá? Que é isso que nós, ou melhor, que é isso que todos aqueles que pecam são repreendidos pelo Senhor, na consciência, tá bom? Vamos lá? Olha, vamos lá. O homem passa agora na dispensação da consciência, sendo guiado pelo espírito do erro, né? Porque Deus vai olhar a terra e vai ver que o pecado do homem se multiplicava. E Deus vai dizer, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, portanto eu vou abreviar o tempo de vida do homem, né? O pecado se alastra, o homem se revela um ser mau, né? Em todos os sentidos, maldade moral, social e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá. Essa dispensação, a dispensação da consciência, ela durou aproximadamente 1656 anos. E ela vai da queda de Adão até a época do dilúvio. Pastor, por que o senhor falou aproximadamente? Meus irmãos, eu falo aproximadamente porque quando se trata de datas bíblicas, a gente não pode afirmar com clareza, com firmeza, ser contundente naquela data. Por quê? Porque pode vir alguns outros documentos que comprove que a data não é aquela. Então, é aproximadamente, né? Então, aproximadamente, essa dispensação, ela dura 1656 anos, tá bom? E nessa dispensação, ela tem uma única aliança. Preste bem atenção. Possivelmente, quando você for estudar, ver outros livros, né? Inclusive eu quero já dar uma dica aqui de leitura. Vocês podem ler o livro Plano Divino através do Século. É um livro da CPAD. Vocês podem comprar ou vocês podem baixar pela internet. Então, ou seja, quando você for ler determinados livros sobre dispensação e encontrar ali a dispensação da consciência, você vai ver que alguns teólogos colocaram ali algumas alianças, né, que Deus fez com o homem na dispensação da consciência. Eu coloquei apenas uma, porque as outras eu não enxergo como uma ideia de aliança, e sim como uma ideia de penalidade. Qual que é a aliança que tem no pós-queda? A aliança que tem no pós-queda é que da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente, tá? Então, nós passamos aqui pela dispensação da consciência, tá? E ela termina onde? Ela termina lá no dilúvio, tá bom? No dilúvio, a dispensação da consciência, ela termina. E o que acontece? Acontece que na dispensação da consciência, terminando a dispensação da consciência, a gente vai para a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, tá? É importante deixar claro para os irmãos aqui a dispensação do governo humano. Esse período de dispensação de governo humano é o período em que Deus dá a liberdade para que o homem governe sobre a terra novamente, né?
Deus dá novamente autoridade ao homem, do homem governar sobre a terra. E quando começa essa dispensação? Essa dispensação ela começa no dilúvio, tá? E ela vai durar, meus irmãos, aproximadamente 427 anos, tá? Nessa dispensação, já está claro que a aliança é feita com Noé, né? Com Noé e sua família, tá bom? Nessa dispensação do governo humano, e a ideia de governo humano é isso, é porque é o homem que governa. Deus dá o direito e a liberdade do homem governar, a oportunidade do homem governar, mas o homem fracassa novamente, tá? E nessa dispensação, Deus faz aliança também. Deus vai fazer aliança com Noé. E nessa dispensação, a primeira é que Deus não mais amaldiçoaria a terra, tá? Ou seja, Deus nunca mais, Deus, iria amaldiçoar a terra. Também nessa dispensação, Deus não mais feriria todo ser vivente como fez no dilúvio, né? Que todo mundo que não aceitou a mensagem da justiça pregada por Noé foram submergidos, né? Foram mergulhados, inundados pelo dilúvio, tá? Ponto. Então Deus está dizendo, olha, Noé, a partir de agora eu não vou mais destruir toda a humanidade, tá? Quando eu for fazer uma parte da humanidade eu vou escolher para mim, tá? Terceiro e último é: enquanto durasse a terra, haveria sementeira, haveria ceifa, ou seja, o homem teria o que plantar e teria o que colher e o que comer, né? Não haveria miséria sobre a face da terra para o homem, né? Haveria dia, haveria noite, frio e calor, verão e inverno, tá? Porém, Noé fracassa. Noé fracassa, consequentemente, né? E nós vemos aqui o fracasso de Noé quando ele faz uma vinha, ele faz a vinha e ele vai, bebe, se embriaga, né? Fabrica o vinho, se embriaga. O filho, né, dele o vê nu, conta para os irmãos, espalha para os irmãos, e Noé, com raiva, amaldiçoa o filho, e a partir daí é quebrado, né, o ciclo de aliança que Deus fizera de que a terra não seria mais amaldiçoada, tá? Então, o primeiro a amaldiçoar a terra pós-dilúvio, quase não sai, pós-dilúvio é Noé, tá? Então, ou seja, o homem mais uma vez fracassando. Essa dispensação da consciência, ou melhor, desculpa, a dispensação do governo humano, nós encontramos também Nimrod, né, querendo fazer a Torre de Babel e aquela coisa toda, querendo governar tudo, dominar tudo, e aí Deus manda a divisão das línguas, né, e cada um vai para um lado, porque aí eles não se entendem, né, um não reconhece a língua do outro, então o grupo que falava a mesma língua foi para um lado, e assim sucessivamente. Tudo isso era a maldade do homem, né? O homem não conseguiu se regenerar. O homem não conseguiu aproveitar a oportunidade dada por Deus a ele, né? Então, tem-se o fim da dispensação do governo humano, que começa em Noé, pós-dilúvio, né? A dispensação patriarcal, tá? Essa dispensação ela começa com Abraão e ela vai perdurar aí entre Jacó, Isaac, quem era, ou o que quer dizer a palavra patriarca, irmãos. Patriarcas é chefe de uma comunidade, é o chefe de uma tribo, tá? Então, todo chefe de tribo, naquele período, era chamado do patriarca, do pai da casa, né? Daquele que governa a casa. Então, começa a dispensação patriarcal, e a dispensação patriarcal ela tem uma durabilidade aproximadamente de 430 anos,
tá? E ela começa a partir da chamada de Abraão, tá? Dispensação patriarcal, ela vai começar a partir da chamada de Abraão, tá? E nessa dispensação, tá? Nós temos aliança entre Deus e Abraão. Nessa dispensação, a aliança que Deus faz é que ele seria abençoado, pai de uma grande nação. Todos em Abraão seria abençoado, né? Por isso que Paulo vai escrever lá em Gálatas que nós somos filhos de Abraão, que Abraão viveu pela fé e não por obras da lei, e assim sucessivamente. Todos nós hoje somos descendentes de Abraão pela fé, pela ideia de fé de Abraão. Como assim, pastor? Ele não conhecia Deus, tá? Deus se revela para Abraão e diz para ele: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, ou que eu vou te mostrando, que no original é isso, né? Uma terra que eu vou te mostrando, né? E Abraão crê cegamente e vai, e segue aquilo que Deus disse para ele. Então isso foi-lhe imputado por fé, convicção. E fé quer dizer isso, né? Ter convicção, ter certeza, ter clareza, firmeza daquilo que você quer, ou daquilo que você faz, ou de um determinado ser que você respeita, adora ou venera, tá? Então, a aliança patriarcal Deus faz com Abraão e dura aproximadamente 430 anos, passa por Isaac, passa por Jacó. Não é perfeita, irmãos. Não é perfeita. Apesar dessa aliança com Abraão vir até hoje, Paulo revelar essa nas cartas das igrejas primitivas, né? Ela não é perfeita. Abraão teve suas falhas, Isaac teve suas falhas, Jacó teve as suas falhas, né? Então não foi perfeito, tá? Também houve uma violação, tá? Na dispensação patriarcal, que durou 430 anos. Essa dispensação, ela vai até a entrada no povo no Egito, tá? Então, quando o povo entra no Egito e se torna escravo, vivia a dispensação patriarcal, tá? Quando que termina? No Êxodo, tá? Quando o povo está saindo do Egito. Ela não começa quando Moisés chega no Egito. Ela começa a partir do momento que o povo está saindo do Egito. Então, começa a dispensação da lei. Nós já vimos 4, tá? A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a patriarcal, e agora nós estamos na 5ª, tá? A 5ª aliança, tá? Ou melhor, a 5ª dispensação, o 5º período que Deus vai instituir para o resgate do homem, tá? Para trazer o homem para si, tá? Então agora é a dispensação da lei, tá? Nessa dispensação Deus faz aliança, sim. A aliança agora é mediante as tábuas dadas por Deus a Moisés, as tábuas da lei. Dentre eles estão também os rituais levíticos e a aliança feita com o povo de Israel, né? Deus agora toma um povo para si, peculiar seu, chama um povo para si, e com esse povo faz aliança, né? E esse povo passa a estar dentro de uma ideia de salvação e de cuidados divinos, tá? A aliança da lei é uma aliança através das tábuas da lei e com o povo de Israel sobre os rituais levíticos, que teve suas falhas. O homem não conseguiu cumprir, né? Ou melhor, Paulo vai dizer que a lei, ela não regenerava, ela não curava, a lei, ela não libertava, pelo contrário, a lei apresentava e aguçava muito mais a consciência e mostrava o erro, tá? A dispensação da lei, meus irmãos, ela vai durar aí aproximadamente 1430 anos, tá? A dispensação da lei, ela vai chegar até a crucificação. Não é no nascimento de Jesus. Jesus nasce
nós ainda estamos sob a dispensação da lei. Veja que Jesus vem dizendo, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então, Jesus está dentro da lei, né? Paulo vai escrever que Jesus nasceu de mulher e sobre a lei. Então, ele está na lei de Moisés, tá? Jesus. E quando termina a lei de Moisés propriamente dito? Lá na cruz, no brado de Jesus, Pai, está consumado. Ali foi instituído a dispensação da graça, a sexta dispensação. E nessa dispensação a aliança é com a igreja. Então veja, a gente passou dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e agora estamos na dispensação da graça. E vivemos essa dispensação hoje. Onde ela começa? Lá na cruz do Calvário. Morte e ressurreição de Jesus. Dá início a uma nova aliança, tá? A aliança com a igreja, por meio da fé. Agora não precisa mais de obra humana, agora o homem não precisa fazer mais nada. Não tem intervenção humana. Não é o homem, o governo aqui não é do homem, o governo aqui é de Deus, em Cristo Jesus, para resgatar por definitivamente o homem. O último sacrifício e o único sacrifício verdadeiro para libertação e salvação do homem, tá? Dispensação da graça, tá? Essa é tido por Lucas no capítulo 21, versículo 24. Vivemos hoje o tempo dos gentios. Daniel também fala isso. A dispensação dos gentios é a nossa dispensação. Dispensação da graça. Também não tem tempo, não tem uma data específica para término, tá? A dispensação da graça, ela vai até o arrebatamento da igreja, tá? Lembrando que alguns teólogos dizem que quando começar a grande tribulação, está iniciando ali o milênio. Então, no arrebatamento da igreja, termina a dispensação da graça, no arrebatamento, a dispensação da graça, e começa a dispensação do milênio, a dispensação de 1000 anos, onde o diabo será preso e vencido para sempre, tá? Então, a sétima dispensação é a dispensação do milênio. Tá bom, meus irmãos? Está aqui a dispensação do milênio, ela é a última. Espero ter ajudado os irmãos, né? Leiam, pesquisem, se tiver alguma dúvida me pergunte, tá bom? Mande mensagem, tá? Para que a gente possa tirar as vossas dúvidas em nome do Senhor Jesus. Façam uma boa aula, leiam texto por textos, porque a maioria deles vai cair na prova, tá bom? Então é necessário que você leia cada parágrafo da nossa lição, da nossa primeira aula, Doutrina da Salvação, tá bom? Espero ter sido claro com os irmãos sobre a ideia de salvação, sobre o projeto de Deus para libertar o homem, que é um projeto eterno e que esse projeto veio sido trabalhado durante alguns períodos, chamado dispensações, tá? E que em 5 dispensações teve a ação direta do homem, no qual o homem fracassou, e a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, que é a qual nós estamos vivendo, não tem nenhuma intervenção humana, não tem nada que o homem possa fazer nessa dispensação, e por isso ela não é falha, por isso ela não fracassou, porque ela é uma dispensação inteiramente projetada, revelada e executada por Deus. Cristo não falhou, tá? Esperando a dispensação vindoura, que é a dispensação do milênio, tá? E nessa dispensação do milênio, a gente tem a aliança, né? É uma aliança também com o povo de Israel, né? Onde o povo de Israel terá a presença e reconhecerá Jesus como o Messias, né? E como o Senhor de suas vidas. Pregação durante o milênio, mas isso aí fica para nossa aula de escatologia, tá bom, meus irmãos? Um abraço, boa noite, espero ter ajudado vocês. Deus abençoe.